Aqui é o professor Plínio Monteiro e essa é uma videoaula focada em introduzir o conceito de planejamento e comunicação integrada de marketing. Mas afinal, o que é comunicação de marketing? Basicamente, são meios e formas de persuadir, informar e passar para o consumidor aquela mensagem da empresa. Seja ela de forma direta, quando você encaminha ou usa uma forma para contactar diretamente o cliente, ou de forma indireta, quando você faz isso, por exemplo, por meio de terceiros. E tudo isso focado numa oferta do mercado, que pode ser um produto, serviço ou a própria organização. Essa parte, dentro do mix de marketing, ele é normalmente o último elemento que nós trabalhamos. Mas nem por isso ele é ele é aquele que fica escondido. Pelo contrário, é aquele que é mais visível dentro do contexto de marketing. Quando a gente fala em marketing, é muito comum as pessoas associarem a conceitos como publicidade, propaganda, e justamente pelo fato de nós, enquanto consumidores, enquanto pessoas, estarmos a todo momento recebendo mensagens, recebendo comunicações, propagandas das empresas e normalmente recebendo isso com o nome de marketing, nós acabamos associando que o marketing nada mais é do que uma forma de comunicar a oferta do mercado. Mas nós temos que lembrar que o conceito de marketing, como nós vemos ao longo de uma disciplina desse tipo, ele vai muito além desse conceito. Portanto, por mais que esse elemento seja o mais visível, ele não representa o que o marketing é em si. Isso não quer dizer que ele não é relevante. Obviamente que a comunicação e a capacidade de promover uma marca, um produto, um serviço, é extremamente relevante para o sucesso de uma empresa. Mas nós não podemos tomar que somente a comunicação, somente a promoção, ela é capaz de gerar os resultados mercadológicos esperados por uma empresa ou organização. Especialmente quando tem essas empresas que esquecem a base do marketing, esquecem de entender qual é o foco do consumidor, a importância do relacionamento, a importância de entender o perfil do público, o que ele espera do produto, os seus problemas. Quando as empresas pensam que o marketing e utilizam o marketing somente como uma ferramenta promocional e de propaganda, é justamente aí que reside uma das grandes controvérsias relacionadas ao marketing. Porque essas empresas acabam promovendo algo que muitas vezes um produto ou serviço que muitas vezes não tem um público bem definido ou muitas vezes não atende uma necessidade genuína e isso acaba sendo percebido pelos consumidores, trazendo inclusive muitas dessas conotações negativas que vemos associadas ao marketing. Por isso é importante saber que apesar desse elemento ser o mais visível, e ele normalmente tem que ser o último elemento a ser trabalhado, só quando você já tem ciência e certeza das etapas anteriores que irão suportar o marketing da sua empresa. Então, qual seria o conceito de gestão integrada da comunicação de marketing? É basicamente um planejamento das comunicações mercadológicas que vai pensar no valor agregado dentro de um planejamento que visa identificar os papéis estratégicos dentre as várias disciplinas que suportam essa comunicação, com vistas a fornecer consistência, clareza e que você consiga o impacto máximo possível com os recursos que você deseja, de maneira a integrar diferentes mensagens para gerar um posicionamento único perante o mercado. Esse conceito de gestão integrada das comunicações de marketing, ele vai ter 6 pilares que nós podemos destacar. Primeiro, ele busca sustentar uma imagem conforme, uma imagem consistente da sua marca. Então, quando você gerencia as comunicações, você está buscando uma mensagem que ela não gere divergências ou que não gere conflitos de mensagens que possam confundir o seu consumidor. Além disso, ela tem que buscar sinergia de esforços. Então, os esforços de diferentes mídias têm que ser feitos de maneira a complementar os resultados alcançados. Então, evitar a duplicidade de mensagens. As mensagens elas têm que levar em conta as capacidades de cada uma das mídias de levar uma transformação por parte do seu cliente, de tal modo que os diferentes mídias, diferentes meios de comunicação sirvam como formas de gerar um reforço naquela sua mensagem que está sendo encaminhada. Esse reforço de valores,
é o que vai gerar a capacidade de você transformar o consumidor e direcioná-lo para entender a mensagem que a empresa deseja passar. Além disso, essa mensagem ela precisa ter uma coesão em suas diferentes fontes, né? Então não pode haver mensagens conflitantes ou que divirjam ao longo das diferentes mídias existentes. Tudo isso pautado por um planejamento compreensivo que, obviamente, precisa ser baseado em formas de você mensurar os resultados. Então, mecanismos de analisar o impacto da sua campanha, os resultados potenciais, não somente naqueles mais óbvios, como venda ou lucro, mas também em termos de objetivos mais subjetivos, como o valor de marca, a lealdade do consumidor ou a consciência daquele consumidor sobre o seu produto. Na atualidade, podemos destacar diferentes fatores que influenciam como você constrói esse processo de gestão integrada de marketing. No ambiente demográfico, nós temos os consumidores muito mais conscientes e muito mais críticos em relação às campanhas promocionais. Isso muda a forma de você fazer as campanhas, por exemplo, buscando mais canais pessoais, ou, por exemplo, indicações de colegas, ou o marketing de afiliados, ou o marketing de usar os seus próprios funcionários para promover a sua marca. A mudança do significado das famílias, né? Novos formatos de família, então isso significa a gente estar atento para formas de atingir, ter produtos e comunicar produtos que não visam somente aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, né? Mas sim outros formatos, né? Pais solteiros, mães solteiras, casais homoafetivos, enfim, todo um novo grupo de nichos de mercado que tem maior consciência social na atualidade. Então, isso também muda e nós vemos isso de maneira muito clara em como muitas empresas buscam se comunicar com o mercado, né? E também buscam tomar cuidado para não serem, né, às vezes, canceladas devido a uma mensagem que possa passar uma impressão ruim para determinados públicos ou para a sociedade em geral. Também o envelhecimento da população significa uma comunicação agora que tem que, ao mesmo tempo, lidar para essas novas necessidades de um público que hoje, mesmo mais velho, tem poder de consumo e tem interesse de consumir produtos como viagens, não só alimentos tradicionais como remédios e saúde, mas também viagens, lazer, entretenimento, né? Isso muda a forma de você comunicá-los, especialmente como você lida com o paradoxo de pessoas mais velhas que, um paradoxo no sentido de que elas também estão integradas digitalmente, então como você levar uma mensagem sabendo que eles têm conectividade e, ao mesmo tempo, muitos deles vão ter valores mais tradicionais. No ambiente econômico, a gente tem um aumento de fusões e aquisições das agências. Então, hoje, cada vez mais nós temos grandes agências que atuam globalmente e essas agências são então capazes de levar mensagens para empresas atuantes em diferentes mercados. Além disso, as crises recentes e recorrentes que nós temos nas últimas décadas têm pressionado as agências e quem promove a comunicação a reforçar o quanto que aquela campanha produz resultados financeiros para a empresa. A famosa ideia do ROI de uma campanha, né, o retorno de investimento de uma campanha. Também o maior poder dos distribuidores na cadeia produtiva. Isso faz com que os grandes supermercados, as grandes redes varejistas passem a ser parceiros importantes para você levar a mensagem, mesmo que você seja um fabricante de um bem de consumo. Então isso muda também a forma de fazer a comunicação. No ambiente tecnológico, a gente tem uma crescente especialização de mídias, mais mídias surgindo, mais microsegmentações, mais formas de você chegar até o seu público, sendo que muitas delas têm sobreposições. Então fica difícil você escolher o seu mix, dado que temos uma oferta muito mais ampla, sendo que algumas, a gente vai ver muita sobreposição entre uma mídia e outra para alcançar um público. A maior precisão das mídias online e a emergência do marketing boca a boca, né? Então hoje a gente consegue fazer campanhas de recomendação muito facilmente, né? Até mesmo uma pequena empresa pelo Instagram, marcando lá as pessoas, consegue direcionar sua mensagem para um determinado público, né? E também outras formas não verbais de comunicação. A própria emergência de mídias como o TikTok representam essa comunicação não centrada necessariamente na palavra, na forma de você se comunicar através do discurso. Então, isso também impacta a forma de fazer comunicação e as campanhas promocionais
tem que aprender nessa linguagem formas de atingir o seu público sem depender expressamente do que está sendo dito. No ambiente sociocultural, a gente tem as pessoas cada vez mais sobrecarregadas de informação. A gente tem mídias sociais, notícias, WhatsApp, e tudo isso nos sobrecarrega. E isso torna mais difícil que a gente consiga levar a mensagem até o público. As pessoas com descrédito da propaganda, né, então acham que sempre as empresas estão falando algo que não é verdade quando estão promovendo um produto, e como você tenta reverter essa imagem para gerar um posicionamento positivo perante o seu público. E, além disso, o próprio papel do consumidor ou do usuário na comunicação, tanto com a emergência dos blogs ou dos influenciadores digitais e do boca a boca online, né? o electronic word of mouth. No ambiente global, a gente tem cada vez mais produtos que são lançados já pensando em atingir pessoas em todo o mundo, né? Então isso também significa que o mesmo produto vai ter que ser comunicado de maneiras distintas para ter um significado que faça sentido em diferentes culturas onde ele será entregue. Também o acirramento da competição global. Então isso significa que cada vez mais você não tem mais um foco muito nítido de quem são os seus competidores, a competição é cada vez mais ampla e pode ocorrer de um país para outro, em várias regiões ao mesmo tempo. E esse acirramento torna mais difícil você encontrar uma mensagem adequada, dado que é mais complexo você rastrear os seus competidores e o que eles estão fazendo. No ambiente da concorrência, a gente tem uma crescente incremento de produtividade e que leva a reduções de custos de fabricação. Isso aumenta a competição, porque mais empresas conseguem entrar no mercado com produtos mais baratos de melhor qualidade. Isso significa, ou de produtos mais sofisticados com preço relativamente padrão naquele mercado. Isso significa que também a comunicação precisa reinventar os atributos que são relevantes e como eles serão apresentados para o público. E, finalmente, a gente tem a explosão da competição, quer dizer, muitos mercados vão se fragmentando em termos de competição, porque a entrada tecnológica ela torna-se menos complexa, então você tem mais pessoas ofertando mais produtos no mercado, e aí também mapear esses concorrentes e achar uma mensagem coerente se torna mais complexo. Como nós podemos ver, esse é um cenário bastante complexo que está se acirrando nas últimas décadas e com certeza irá se acirrar ainda mais no futuro. E o que esse processo significa na forma de você fazer a comunicação com o mercado? Tipicamente, com a maioria das mídias tradicionais, as mídias de massa, que prevaleceram até a década de 90 e o início dos anos 2000, as empresas elas tinham muito controle sobre a mensagem que elas queriam passar para o público, porque elas que detinham o poder de levar mensagens através da televisão, do rádio, dos jornais, até os clientes ou o mercado-alvo. No entanto, e nesse processo, a gente tem sempre o cliente, ele dá um feedback para a empresa, seja através do conhecimento de marca ou mesmo das compras realizadas por aquela empresa. Já no contexto de mídia online ou mídias eletrônicas, a gente tem uma reversão desse papel. Agora, não só a empresa comunica com o mercado, mas também o cliente consegue comunicar com a empresa e o cliente consegue comunicar com outros clientes. Então, esse processo ele passa a ser de múltiplas empresas para múltiplos clientes ao mesmo tempo. Isso também significa que o poder desse processo de comunicação não está mais plenamente no controle da empresa. Normalmente, os clientes têm muito mais poder sobre a escolha da mensagem a receber, eles escolhem as mídias, eles mesmos criam as suas mensagens e eles vão ter um grande impacto sobre como o mercado como um todo vai ver uma determinada mídia. Ou seja, nesse contexto que está emergindo, agora nós temos que pensar não somente na comunicação como um processo de levar algo para o mercado, mas também como um processo interativo em que você deve colher as informações e gerar incentivos para que terceiros, outros consumidores, usuários ou influenciadores também direcionem uma mensagem que seja consistente com a imagem que você quer passar para a sua empresa. Nesse vídeo, eu apresentei uma introdução sobre o que vem a ser a comunicação de marketing, o seu processo e como ele tem sido modificado nas últimas décadas e como ainda será muito impactado no futuro.
Então é isso, pessoal, por esse vídeo. Até o próximo. Tchau!